Bom dia, oitavo ano, bom dia. Deixa eu ir admitindo o pessoal aqui. E aí, Frank? Bom, só Bom conferir aqui uma dia. coisa aqui. Bom dia. Tem que anotar aqui uma coisa. Peraí, gente. Aqui está falando página 68. Vamos lá. Peraí, gente, que como sempre aqui o portal do SAS demora um pouco a gente conseguir abrir o livro. Vou compartilhar com vocês aqui. Gente, tá escrito filosofia aí no horário, mas tá errado, tá? Nós já tivemos nossa aula de filosofia essa semana. Só tem uma aula de filosofia por semana. Ô, Franklin, Oi. a Rafaela pediu pra você aceitar ela. Eu vou aceitando, porque eu tô tentando abrir aqui o livro e tá dando probleminha aqui. Tá vendo? Tento abrir e dá problema. Ah, foi. Vamos lá, página 68 do nosso livro de história. Fala Davi Leite, depois eu passo o link para ele escutar em casa a música. É porque hoje a gente já atrasou muito, gente. Página 68, Davi.
Deixa eu corrigir então logo aqui. Espera aí. Desculpa. Vamos aqui. Vamos corrigir a 67 que nós fizemos, né, na aula passada. E a gente continua. Vamos lá. A número 1 pergunta: o Império Brasileiro tinha cerca de 4 milhões de habitantes. Logo após a independência, descreve essa população bastante diversificada, branco, indígenas e negros, né? Nós tínhamos aqui, né? E o fato do Brasil ser extremamente agrário fazer com que o Brasil tivesse que comprar mercadorias industrializadas do exterior, gerando ainda uma manutenção de dependência do Brasil em relação às outras potências industriais, tá? A organização da sociedade, né? No topo estavam os grandes proprietários comerciantes, pequenos comerciários, funcionários do governo, trabalhadores manuais e pessoas pobres, e a base da sociedade era composta pelos escravizados. Quem for terminando de fazer a correção vai dando joinha aí para eu poder passar depois.
Ok. Ok, Ana. Júlia, isso é hora de entrar na sala de aula? Tio, o quê? Não, a outra Júlia. Que entrou agora. Mas eu entrei agora. Ah, e por que você entrou agora? Eu tinha entrado antes, mas aí eu tive que ligar pra minha avó. Aí eu saí da aula e entrei de novo, mas Ah, tá começou bom. 10 minutos atrasado e eu tô dentro do prazo ainda. Hum. Acabamos, gente? Posso passar? Peraí, tio. Calma aí, Frank. Peraí. Passei, hein? Vamos lá. Aqui, então, nós vamos falar qual era o papel da mulher nessa sociedade do século XIX, tá? Quando nós tentamos retratar as mulheres durante esse período, é interessante que a maneira como elas se comportavam e a visão exterior também era algo muito relativo, mas vamos tentar falar qual era o papel dessa mulher aqui, né? O inglês, John Locke, quando chegou aqui no Brasil em 1919, ele descreveu muito da situação das mulheres, principalmente da elite carioca que viviam aqui, né? Ele afirmou que elas viviam reclusas e cuidando apenas do lar, tá? Ele também dizia que era extremamente raro ver mulheres andando pelas ruas da cidade, exceto nos dias de missa, quando elas iam para a igreja. Então, olha só, hein? O papel das mulheres da elite era ficar realmente reclusa em casa, tá? Essa situação de reclusão, tá? Ela não era necessariamente aplicada a todas as mulheres. Logo depois da independência, elas começaram a desempenhar outros papéis na sociedade, não só esse de ficar dentro de casa, tá? Existiam realmente aquelas mulheres que viviam reclusas, né? Mas tinham outras que assumiam tarefas de variadas, vamos dizer assim. Nós tínhamos as viúvas de fazendeiros, que assumiam a administração das fazendas, comandavam um grande número de escravos, né? Acontecia, né? Elas ficavam viúvas, não casavam de novo e começavam a tomar conta do patrimônio. Existiam também nas cidades aquelas mulheres que eram vendedoras ambulantes, né? Ou que realizavam tarefas para sustentar a sua família e seus filhos. E também tinham aquelas que cuidavam das tarefas domésticas, né? Mas elas tinham, de certa forma, responsabilidade com a organização das casas, né? Principalmente na questão da elite, das famílias de elite, tá? Então, a sociedade do século XIX no Brasil era uma sociedade extremamente discriminatória, preconceituosa,
né? Então, as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. Já a nossa Constituição de 1824 acreditava e afirmava que elas não podiam votar nem participar da vida política, tá? Então, de certa forma, era difícil que as mulheres recebessem algum tipo de educação formal, né? As suas relações com os homens, a relação de homens alfabetizados e mulheres alfabetizadas era bem pequena, as mulheres quase não estudavam, tá? Mas a partir de 1826 foram criadas as primeiras faculdades brasileiras e apenas os homens tinham o direito de se matricular nelas, tá? Foi só no final do Império, já no início da nossa República, que as mulheres começaram a conquistar o direito de estudar, principalmente em curso superior, tá? Então, essa desigualdade impediu o surgimento, em algum momento, das mulheres participarem da sociedade. Mas, como elas eram muito reprimidas, isso não impediu com o surgimento de um movimento já feminista no meio intelectual, tá? Nízia Floresta Brasileira, né, que era do Rio Grande do Norte, ela foi responsável pela tradução de uma obra importante, né, feminista, que reivindicava o direito das mulheres aqui, e querendo ou não, já lá, né, no século XVIII, no século XIX, no século XIX, começou-se a trabalhar o direito das mulheres aqui, tá? Essa luta das mulheres pelos direitos, de certa forma, vai possibilitando o surgimento de grandes mudanças no país, e essas mudanças elas vão se estabelecer de fato no século XX. Mas elas não tinham, as mulheres elas não tinham, vamos dizer assim, uma vida fácil, tá? Era muito discriminatória. Imagine mulheres negras escravas ainda, né? Situação muito pior ainda. Beleza, tchau. Não, Davi, não tô bravo com você, não. Ô tio, Oi. eu Fala, vou Matheus. sair e vou pedir pra entrar de novo aqui, porque o meu bugou, tá tela preta aqui. Tá bom. Uhum. Eu tive que sair, Davi, por isso. Tô olhando, Luiz. As mascarazinhas.
E a vida das crianças, né? Como que era a vida das crianças aqui no Brasil, né? Vamos tentar entender isso. É, as crianças que viviam aqui no século XIX, a vida delas variava com certeza de qual grupo social que elas pertenciam, né? As crianças da elite, com certeza, tinham acesso aos bens materiais, boa alimentação, boa educação, utilizavam roupas e brinquedos que eram fabricados pelos escravos domésticos, né? Na primeira década, por exemplo, começaram a surgir as primeiras lojas que vendiam roupas e objetos infantis aqui no Brasil, tá? Já pela essa questão da demanda e do crescimento das crianças. Mas os nossos valores culturais da época, né, falavam que os meninos e as meninas das famílias ricas, eles tinham uma formação educacional distinta, tá? Os meninos eram instruídos para ocupar os cargos públicos e participar da vida política da sociedade, ou ser grandes fazendeiros, advogados, funcionários públicos e políticos. Já as meninas eram voltadas principalmente para os trabalhos manuais e domésticos. Ler e escrever não era uma prioridade para as meninas, tá? Então, muitas delas cresciam sem ser alfabetizadas. Já as crianças das camadas populares, que tinham bem menos recursos que as crianças ricas, em algum momento, meninos e meninas eram comuns serem abandonados aqui no Brasil, tá? E especialmente pela pobreza assim extrema. Então, existia uma impossibilidade de manter os filhos e alimentar, e eles acabavam sendo abandonados. Essas crianças abandonadas viviam, de certa forma, as que não eram abandonadas, mas viviam em domicílios muito pobres e começavam a trabalhar muito cedo para ajudar a família, já que tudo era muito difícil aqui no início desse período, tá? Existiam crianças negras que eram escravizadas, ou seja, elas já nasciam na condição de serem escravas, né? E muitas dessas crianças morriam mesmo antes de completar os 5 anos de idade. Aquelas que conseguiam sobreviver, elas já eram capacitadas para o trabalho, já trabalhavam na lavoura e no serviço doméstico, tá? Normalmente, uma criança escrava, ela era tratada como adulta e considerada pronta para o trabalho quando atingia a idade de 11 anos. E aos 14 anos de idade, ela adquiria o mesmo valor e importância que um escravo adulto, tá? Já podendo ser vendida, comprada, enfim, como um objeto, tá? Ou seja, essa exploração das crianças não vivenciavam a infância nem a juventude, porque elas eram obrigadas a se adaptar a essa jornada de trabalho desde muito cedo. Então, as crianças escravas sofriam muito, tá? É pilha? Você olhou? Porque normalmente é bateria. Quero nem botar. Tio, Oi. depois você pode voltar ali na 68 para mostrar o. Não, as crianças não estudavam, não, Luiz. Elas estudavam assim a alfabetização, matemática, português. Depois eles iam para a faculdade, eles estudavam um pouco de história. É o que, Brando? Você quer que volta onde? Na 68 ali, Mas eu já apaguei a marcação já. que eu só grafei o final. Depois você pede com alguém para te mandar uma fotinha aí, que eu já passei.
O Luiz vai mandar para você. Beleza. Passar aqui, hein, gente? Passando. E falar da vida dos escravos, então, era um problema ainda maior, né, gente? Nós já vimos, já passei para vocês o vídeo daquele como funcionava o tráfico dos escravos, né? Como que eles eram transportados pelos navios. Vimos que não era algo legal, né? Só para a gente ter uma ideia, nas primeiras décadas do século XIX, o tráfico de escravizados pelo Brasil se intensificou ainda mais, tá? Por quê? Passou? Não, claro que eu passei. Tem tempo já que eu passei para vocês isso. O vídeo, é. Então, gente, o tráfico de escravos, né, cresceu de maneira legal e também ilegal, tá? Existiam africanos chegando aqui no Brasil de etnias diferentes e eles eram, de certa forma, trazidos para o continente americano, acabavam sendo desembarcados na cidade do Rio de Janeiro e cerca de 60% dessas pessoas que chegavam aqui, elas, de certa forma, o porto do Rio de Janeiro acabou se tornando um dos maiores portos escravistas do século XIX do mundo. Tamanha quantidade de escravos que estavam chegando aqui, tá? Grande parte da população que escravizada, elas trabalhavam na zona que produziam mercadorias para exportação, como os engenhos de açúcar, plantação de algodão, café, né? E eles viviam nas senzalas, que eram aqueles grandes barracões, né, que funcionavam como dormitórios coletivos. Mas, dependendo da habilidade, os escravos poderiam viver nas cidades e alguns prestavam serviço, né, que eles cobravam fora da propriedade dos seus donos. Esses escravos eram conhecidos como escravos de ganho, que eles podiam o quê? Eu comprava um escravo, esse escravo trabalhava e o que ele ganhava com o trabalho dele, ele me dava, vamos dizer assim, ok? Então eles vendiam doces, transportavam pessoas e cargas, alguns eram barbeiros, outros fabricavam algum tipo de utensílio, tá? Toda a renda que era obtida por eles ficava com seus senhores e uma pequena parcela ficava com o negro, tá? Porque eles se dedicavam com a questão da sua alimentação, do seu vestuário, e o intuito deles era comprar sua alforria, que era sua liberdade, tá? É muito interessante essa questão do negro de ganho, que era uma característica aqui do Brasil daquele período, tá? No Brasil, possuir uma pessoa escravizada era sinal de prestígio e importância. Então, os proprietários costumavam participar dos eventos sociais, por exemplo, como as missas, acompanhando e levando os seus escravos, tá? Então, médicos, advogados, professores, funcionários públicos, né? Todos eles, todo mundo que tinha um sucesso na profissão, possuía pelo menos uma pessoa escravizada que cuidava das suas atividades domésticas e cotidianas. Então era quase como uma obrigação ter um escravo no Brasil do século XIX, tá, gente? Todo mundo tinha que ter um. Até que, mesmo se você não fosse um grande fazendeiro. Mas a vida deles não era muito boa, não.
fazer a chamada. Alex, Presente. Ana Carolina, Ana Presente. Clara, Ana Clara, Presente. Ana Paula, Arthur Marim. Aqui. Marim faltou, né? Reis tá aí que eu já vi, Breno tá aí, Bob tá aí que eu já vi, Davi Leite eu já vi. Scandian, E Franklin, tô aqui. ó, Diego, Oi. Ellen, Aqui. Gabriela, Aqui. Iago, sim, Davi, igual um chaveirinho. Ian, Presente. Isabela, Presente. Isadora Durão, Isadora Prado, Júlia Breski, Presente. Júlia Dávila, Lara, Presente. Não, Júlia, essa tá aqui, gente. Eu não tô entendendo nada. Leandro, Presente. Liam, Linda, Presente. a Linda não participa, Luiz tá aí que eu já vi, Maria tá aí que eu já vi, Matheus não, Paula. A Paula deu presente aqui. Murilo tá aí, Nanda tá aí, Rafaela tá aí que eu já vi, Thiago não tá. Ok. Arthur Reis tá aí? Eu dei presente, Arthur. Eu sabia que você tava. Tia, você sabe como que... Porque a Linda não vem? Não sei. A gente não... Tá difícil ter contato com ela. Sim, Raul, eu te dei presença. Gente, foi isso nossa aula. A gente atrasou um pouquinho, mas deu pra gente fazer o nosso objetivo, tá bom? Nos vemos amanhã. Tio, você me deu falta? Dei não. Tchau, Não, tchau. então tá. Abraços. Tchau, tio Frank. Tchau, Você viu, tio. né, o recado que eu botei lá no chat pra você, né, Frank? Eu não vi ainda não. Peraí, o que você colocou? Que a Tumarina ia ver a aula hoje só. Ah, tá, eu vi. Só isso. Davi falou alguma coisa? Davi Leite? Não, tio, dei tchau. Ah, então tá. Tchau, tchau.